Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite de domingo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E esta é a 7ª mensagem sobre o tema Como ouvir a voz de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Esse texto está dando suporte a essa série de pensamentos que o pastor tem trazido à igreja. Então diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Quer dizer que no meio desses muitos tipos de vozes que há no mundo, há uma necessidade premente, vital, do povo de Deus ouvir Deus, discernir que é Deus que está falando, não ter dúvidas quando Deus fala, não se deixar seduzir por vozes mentirosas, por vozes malignas, por vozes diabólicas. Então tem que saber ouvir a voz de Deus. Eu posso dizer que a grande maioria do povo evangélico não tem ouvido a voz de Deus, mas não tem mesmo. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E hoje a gente entende, porque hoje nós temos olhos iluminados, a importância de nós sabermos ouvir a Tua voz. Hoje nós sabemos que há nesse mundo muitos tipos de vozes, nenhum deles sem sentido. Vozes boas, vozes más, vozes malignas, vozes do homem, vozes do diabo, vozes mentirosas, vozes da idolatria. E no meio dessas muitas vozes que procuram falar conosco, dando uma conotação de que é o Senhor que fala, nós precisamos estar muito bem preparados para não confundir a tua voz com essas vozes, para saber quando é o Senhor que está falando e quando não é o Senhor que está falando. Então fala-nos nessa noite, ensina-nos nessa noite. Nós queremos aprender de Ti, Deus Todo-Poderoso. Queremos que o Teu Espírito que em nós habita nos capacite a ouvir a Tua voz, nos ensine, nos instrua, para que nós saibamos identificar a voz do Pai. Então fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, fala através de mim, o Teu pastor, o anjo desse ministério, o profeta desta igreja. Capacita-me, Senhor, porque a minha suficiência, ela vem de Ti, o Deus eterno,
o Deus Todo-Poderoso. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Bom, eu disse ainda há pouco que a grande maioria do chamado povo evangélico não tem ouvido a voz de Deus. Agora eu pergunto, quais são os principais sintomas que mostram de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, que essa grande maioria do povo de Deus não tem ouvido a voz de Deus? Quais são os sintomas? Você saberia dizer? Eu vou dizer para você, preste atenção. São as divisões doutrinárias, são as confusões teológicas, as mentiras espirituais que estão aí estabelecidas no chamado mundo cristão, no chamado mundo evangélico. Porque, meu irmão, quando Jesus estabeleceu a igreja, quando a igreja foi estabelecida, a igreja primitiva, a igreja era única e exclusivamente guiada pela voz dele. A igreja só dava ouvidos àquilo que Deus falava. Havia a igreja em Éfeso, havia a igreja dos Colossenses, havia a igreja dos Coríntios, havia a igreja de Tessalônica, havia a igreja dos Gálatas, havia a igreja de Jerusalém, mas uma só voz era ouvida. Se você entrava na igreja de Éfeso, a pregação era uma. Se você entrasse na igreja dos Coríntios, a pregação era a mesma. Se você fosse para a igreja dos Colossenses, a pregação era a mesma. Uma só voz era ouvida. Como é que acontece hoje? Você assiste um culto aqui nessa igreja, você ouve uma pregação. Se você for na igreja que está na rua de trás, Assembleia de Deus ali da Tereza Cristina, você já vai ouvir uma mensagem totalmente diferente, totalmente contrária. Se você adiantar um pouquinho e for ali na Deus é Amor, aí que a coisa fica preta, aí que a coisa é diferente. Ora, então alguma coisa está errado, porque no início da igreja, a vida espiritual das pessoas, meus irmãos, a vida espiritual dos eleitos de Deus, estava fundamentada sobre estas verdades eternas de Deus que nós pregamos. Verdades estas que 95% do povo de Deus hoje não conhece. Pastor, o senhor falou 95%? Exatamente. 95% daqueles que se dizem convertidos, daqueles que se dizem evangélicos, não conhecem essas verdades eternas. Por exemplo, abra no livro de João, capítulo 10. Olha que eu estou falando dos evangélicos, falar dos católicos então, hein? Aí que a coisa fica preta mesmo. João capítulo 10, versículo 28. Olha o que Jesus falou aqui. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha, 95% do povo evangélico crê que salvação se perde, crê que é possível a pessoa estar salva hoje, não estar salva amanhã, que a pessoa pode estar hoje nas mãos de Jesus e o diabo vir de lá e arrancar as pessoas da mão do Senhor, porque não conhece essa verdade aqui. Chamam Jesus de mentiroso. Quando um pastor prega que é possível o Filho de Deus ir para o inferno, que é possível o Filho de Deus perder a salvação, ele está dizendo que Jesus mentiu, porque Jesus disse aqui, eu lhes dou a vida, fala alto, a vida eterna. O que é eterna? Sem fim, para sempre. E o que ele diz mais? Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Vou mostrar outra verdade que 95% do povo não conhece. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Agora diz assim a palavra: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. 95% do povo não conhece isso aqui, não sabe que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, não crê em predestinação, até porque não sabe o que é predestinação, diz que predestinação é do diabo, diz que predestinação é heresia, mas vou mostrar mais. Colossenses, capítulo 1, versículo 13.
E agora o apóstolo São Paulo proclama em alto e bom som para a igreja e diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A igreja não sabe disso, que Jesus na cruz nos libertou do império das trevas. Até a cruz, o império das trevas estava estabelecido. Começou lá no Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu a Deus e se estabeleceu até a cruz. Na cruz, muda todo o panorama espiritual do mundo. Até a cruz, demônio entra, demônio sai, demônio volta com mais 7. Era o império das trevas. Na cruz, acabou o império das trevas. E por que acabou? Vamos ver. Vamos voltar lá em João. João capítulo 12, versículo 31. Ah, como eu já tenho mostrado esse versículo para as pessoas. E quando eu mostro, elas ficam olhando para mim assim, como dizem: puxa, como é que eu nunca vi? Pastores. E quando eu mostro, eles olham para mim assim, com ar de espanto, e como se dissesse: puxa vida, eu nunca vi, nunca prestei atenção nisso. Olha o que diz aqui. Quando Jesus se aproximava, o momento dele ir para a cruz, ele disse: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Por isso que acabou o império das trevas. Na cruz, ele amarrou o valente. Ele expulsou aquele que era o príncipe desse mundo. A igreja não conhece isso. Pergunte aí fora. Quando você encontrar com qualquer pessoa que diz que é evangélica, pergunte a ele assim: me diga uma coisa, quem é o príncipe desse mundo? Você sabe qual é a resposta que você vai ouvir? O diabo. O diabo. O diabo. O diabo. Só sabe falar de diabo. Mas a culpa não é do povo, não. O povo é a imagem do pastor. Pastor que não tem conhecimento, povo que não tem conhecimento. Judas. Antes do Apocalipse tem Judas. Versículo 6. Outra verdade eterna que o povo de Deus não conhece. Ele agora vai falar daqueles anjos, aquela uma terça parte que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus, que são os demônios, e que agiam no império das trevas, né? Você vê lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, o endemoniado gadareno, uma opção de exemplos disso. Olha o que aconteceu na cruz. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Quer dizer, o príncipe desse mundo expulso, os demônios em algemas eternas. Por isso Paulo disse: olha, ele nos libertou do império das trevas. E ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Deixa eu fazer um teste aqui. Seja sincero. Antes de você chegar nessa igreja, quem nunca tenha conhecido essas verdades aqui, levante a mão. Quem nunca tenha ouvido falar sobre isso? Olha lá, 100%. Nunca tinha ouvido. Nunca vocês tinham ouvido, nem eu. Eu passei 40 anos da minha vida, quase, sem ouvir essas verdades aqui. Então diga, repita junto com o pastor: das mãos de Jesus, ninguém me arrebatará. Diga: o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Diga: nós fomos predestinados segundo o beneplácito da sua vontade. Diga: o Senhor Jesus expulsou o príncipe desse mundo. Ele colocou os demônios em algemas eternas. Diga: ele nos libertou do império das trevas. Amém. Então dê uma forte salva de palmas para ele. Aleluia. Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que é que no início da igreja ela era dirigida única e exclusivamente pela voz de Deus, e essas muitas vozes que Paulo diz aqui que há nesse mundo não perturbavam a igreja? Por quê, hein? Por que no início a igreja era dirigida única e exclusivamente pela voz de Deus, e essas muitas vozes que há no mundo não perturbavam a igreja? Por que razão? Por que motivo? Sabe por quê? Porque a igreja conhecia todo o desígnio de Deus. Porque para você ouvir
a voz de Deus, eu já disse aqui nos cultos passados, você tem que conhecer todo o desígnio de Deus. Mas a igreja primitiva conhecia todo o desígnio de Deus, porque havia quem pregasse todo o desígnio de Deus. Havia quem pregasse. Abre em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Versículo 24 em diante. Vamos ouvir o que Paulo está dizendo aqui. Ele está reunido com os presbíteros da igreja de Éfeso, os pastores da igreja de Éfeso, e ele diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quer dizer então que naquele tempo, Paulo anunciava à igreja todo o desígnio de Deus. O problema é que quando todo o desígnio de Deus deixou de ser anunciado, a igreja passou a dar ouvidos a essas muitas vozes que há neste mundo. Por isso que hoje, irmãos, a igreja está dividida, a igreja está confusa, as vozes deste mundo dividiram a igreja. Uns dizem que a salvação se perde, outros dizem para ter cuidado, porque senão o demônio volta com mais sede. Outros dizem que se a pessoa der uma bobeira, Deus apaga o nome do livro da vida. Tem a voz que diz que a pessoa tem que cair pelo poder de Deus. Vem outra voz e diz que a pessoa tem que fazer uma corrente de libertação de 12 sextas-feiras, que tem que ungir com óleo, que tem que fazer jejum, que não pode ir à praia, que a mulher não pode cortar o cabelo. Por isso que há tantas divisões dentro da igreja. Por isso que as pessoas estão confusas. A sensação que dá é que existem várias Bíblias. A sensação que dá é essa. Parece que cada igreja tem a sua Bíblia particular. Que cada uma conta uma verdade, cada um conta uma história. O resultado é essa verdadeira torre de Babel que está estabelecido no mundo religioso, onde cada um fala uma língua diferente. Olha, irmãos, isso é tão grave que tem gente que já entrou em desespero. Há uns anos atrás, uma senhora veio ao meu gabinete pastoral. Ela naquele dia, naquela época, enfrentando problemas emocionais seríssimos, problemas emocionais terríveis, e ela disse para mim assim: olha, pastor Carlos, eu passei 2 anos da minha vida fazendo corrente para me libertar desses males, não adiantou. Aí alguém chegou para mim e disse que eu tinha que fazer jejum, que era o jejum. Eu mudei de igreja, eu mudei de denominação, eu passei a jejuar, eu jejuava igual uma louca, não adiantou. Aí disseram que o problema era a vaidade. Eu mudei de novo de igreja, não usei mais calça comprida, não pintei mais as unhas, não fui mais no salão de beleza, não usei mais uma maquiagem, também não adiantou. Você já imaginou como as pessoas estão confusas? O que é isso? É as pessoas dando ouvido às muitas vozes que há nesse mundo. E ela disse: por fim, pastor, disseram que para eu resolver o meu problema, eu tinha que cair pelo poder de Deus. Você sabe que tem ministérios aí, onde diz que a pessoa cai pelo poder de Deus. Isso começou com um pastor pentecostal americano, chamado Benny Hinn. Pegava o paletó, mandava todo mundo ficar de pé e jogava o paletó. E todo mundo se estatelava no chão. Ele dizia: estão caindo pelo poder de Deus. Então disseram para ela que ela tinha que cair pelo poder de Deus. Ela foi para uma denominação chamada Verbo da Vida, que eu chamo de Verbo da Morte. E ela disse: olha, pastor, todo culto eu ia receber unção, o pastor colocava a mão na minha cabeça para eu receber a unção, para eu poder cair pelo poder de Deus. Ele disse: a minha vida caiu mais ainda. Aí é que eu fui para o fundo do poço. Bom, essa senhora passou a congregar conosco, passou a congregar na Cristo é Vida. Ela começou a ouvir, ela começou a aprender todo o desígnio de Deus,
e a vida desta mulher mudou completamente. Acabaram-se os conflitos, acabaram-se as crises, acabou a insegurança, ela voltou a sorrir. Hoje é uma pessoa que tem paz. Hoje é uma pessoa que tem paz. Quer dizer que, se não ouvir todo o desígnio de Deus, fica assim. Vai para um lado, vai para outro, fica igual uma barata tonta, não sabe que rumo tomar. Bom, eu queria que você abrisse mais uma vez a tua Bíblia no Salmo 81. Salmo 81, versículo 13 em diante. Vou ler. Agora diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Veja a importância de se ouvir a voz de Deus. Agora, não é só ouvir, é ouvir e obedecer. Eu disse aqui nos cultos passados que Deus continua falando conosco hoje, além daquilo que Ele já falou na Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, porque Deus quer que nós conheçamos as verdades sobre Ele, e Deus quer que nós conheçamos as verdades sobre nós mesmos. Lembra que eu falei isso aqui? Deus continua falando, Ele quer que você conheça as verdades sobre Ele, Ele quer que você conheça as verdades sobre você mesmo. Só que nessa noite, eu quero abordar um outro tópico. Ou seja, eu quero dizer para você que Deus continua falando conosco hoje, para que nós também venhamos a conhecer as verdades sobre o nosso próximo, a verdade sobre os outros, porque nós temos um hábito de olhar para outra pessoa e pensar assim: eu sou um predestinado, será que ele é? Eu sou um eleito de Deus, será que aquele irmão ali também é? O meu nome está escrito no livro da vida, será que o nome da minha mulher também está? Não. Olha, você tem que se habituar a olhar para a tua esposa, olhar para o teu marido, olhar para os teus filhos, como pessoas verdadeiramente eleitas de Deus. Aí, a partir daí, você vai se conscientizar que os mesmos direitos que você tem diante de Deus são os mesmos direitos que os teus filhos têm, que a tua esposa tem, que o teu marido tem. Você não é superior a ninguém, ninguém é superior a você. Então isto é muito importante, porque quando você conhece a verdade a respeito do teu próximo, olha, você ama mais o teu próximo. Quando você conhece a verdade a respeito do teu próximo, você deseja o bem do teu próximo. Você não inveja o teu próximo, como as pessoas sentem inveja uma das outras aí nas igrejas. É uma coisa impressionante. Olha, irmãos, a Bíblia diz: quando um é honrado, todos são honrados. Aqui na nossa igreja, no nosso ministério, quando um irmão da igreja consegue comprar um automóvel, quando o irmão da igreja é bem sucedido nos negócios, é bem sucedido na sua vida profissional, na sua vida financeira, todos nós damos glórias a Deus. Nós ficamos felizes com isso. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pelo teu sucesso, glória a Deus pelas tuas vitórias. Aí fora, na maioria dos ministérios, quando um é bem sucedido, o resto fica com dor de cotovelo. Com inveja. Puxa, sei não, do jeito que a coisa está difícil, como é que o irmão conseguiu comprar um carro novo? Vai ver que está fazendo alguma coisa errada. Como é que as portas se abriram para ela? Olha, diz que agora está ganhando um salário maravilhoso. Vai ver que está tendo caso com o chefe. Olha, como eu já ouvi isso. Semana passada, eu fiquei feliz, né? Até dei glória a Deus. O Hermes também ouviu. A Emanuele foi no meu gabinete conversar comigo. E ela dizendo para mim: pastor, olha, depois que essa palavra entrou na minha mente, desceu para o meu coração, a minha vida mudou. Tudo se transformou. E ela disse: e agora, por último, pastor, eu nunca fui tão valorizada como eu tenho sido. Não foi isso que você falou? Nunca fui tão valorizada. Sabe? Olha, meu salário... Pensa. Tomara que seja igual o foguete da NASA, o ônibus espacial. Né?
recebo proposta de um lado, recebo proposta do outro. O Eric estava lá, o Eric disse, olha, mas você tem que ter cabeça no lugar, porque vem muitas propostas, não se deve se deixar levar logo assim de imediato. Tem que se valorizar, não pode dar ouvido a qualquer um que está fazendo proposta, chamando para aqui, chamando para acolá, mas isso não é uma coisa boa. Quando a gente ouve um testemunho assim, não é para nós todos darmos glórias a Deus ou não é? Então diga glória a Deus. Pode dar uma forte salva de palma. Agora, eu só posso amar ao próximo quando eu sei quem eu sou diante de Deus. Porque eu conheço muita gente aí fora, eu conheci muita gente que diz assim, não porque eu sou verme, não porque eu sou pior do que o estrume do cavalo do bandido, mas na realidade essa gente diz isso apenas da boca para fora, porque eles vivem muito bem. O povo que eles dirigem, o povo que eles manipulam, o povo que eles exploram é que vive como verme, é que vive como estrume. Eles não. Eles vivem muito bem. Eu estou me referindo a essas águias espoliadoras do bolso do povo. Eu estou me referindo a pessoas tipo o senhor Edir Macedo, o senhor R.R. Soares. Eu estou me referindo a pessoas tipo Esteve Hernandes, esse apóstolo que foi preso lá em Miami, tentando entrar na América com dólares escondidos dentro de uma Bíblia, que foi pego com a mão na botija, mentindo. Eu estou me referindo a pessoas como Davi Miranda, como Silas Malafaia, que é o ídolo da Assembleia de Deus. Eu pensei que era Jesus, é Silas. Moram em mansões cinematográficas. Os filhos dessa gente estudam nos melhores colégios. Essa gente anda de helicóptero para lá, para cá. Muitos deles têm seus jatinhos particulares. Compram automóveis para uso pessoal de R$400 mil. Esnobam. Ó, só o pneu do meu carro custa $10 mil. Ó, só o pneu, viu? Isso é uma afronta às pessoas. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Abra a tua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel 34. Vamos ver o que Deus fala sobre essa gente aí. Ezequiel 34. Versículo 1 em diante. O profeta diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Duro, não? Volta no capítulo 6. Capítulo 6 de Jeremias agora. Livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 13 em diante. Olha o que Deus fala agora. Encontraram todos? Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dará ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Versículo 14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Não, você é vitorioso, não, Deus está te abençoando, e não está nada. Mente, engana as pessoas. Versículo 15. Serão envergonhados, porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Então a verdade é que quando nós conhecemos
essas verdades aqui de Deus, as verdades sobre nós mesmos, as verdades sobre o nosso próximo, nós passamos a ser bons ouvintes da voz de Deus. Essa é a verdade. Por que eu usei essa expressão, bons ouvintes da voz de Deus? É porque há pessoas que são ouvintes ativos e há pessoas dentro da igreja que são ouvintes passivos. Que história é essa aí, pastor? Ouvinte ativo, ouvinte passivo? Eu vou explicar. A pessoa que está dentro da igreja e ela é uma ouvinte ativa, é aquela pessoa que ouve Deus falar, ela ouve a palavra e ela quer logo praticar. Ela quer logo colocar em prática. Se ela está em erro, ela quer consertar a sua vida. Sabe, ela quer fazer logo de imediato o que Deus manda. Então, uma pessoa assim, ela está sempre vivendo em vitória. Ela está sempre vivendo uma vida bem-sucedida. Uma pessoa assim, ela tem paz, ela tem descanso. Ela vive uma comunhão perfeita com Deus. Amém? Pastor, e quem é a pessoa que é um ouvinte passivo? É aquela pessoa que ouve, mas ela demora uma eternidade para praticar. E às vezes, quando decide praticar, só pratica algumas coisas. Será que nós conhecemos na nossa igreja pessoas que são assim? Conhecemos, na nossa igreja tem gente que é assim. Tem gente que ouve e leva uma eternidade para praticar. E às vezes quando pratica, pratica só algumas coisas. Não pratica tudo. Então uma pessoa que vive a sua vida espiritual dessa maneira, ela está sempre vivendo em derrota, ela vive sem paz, ela vive uma vida sem descanso. Você sabe que é uma pessoa saber, o próprio Deus lhe dizendo que ela tem que frequentar os cultos, que ela não pode deixar de congregar e ela não congregar? Fazer da igreja um clube de lazer, vem quando quer, quando tem vontade. Quarta-feira, em vez de vir para a igreja, vai para casa, vai assistir novela, vai assistir essas porcarias que a televisão mostra aí. Você sabe o que é uma pessoa saber que Deus quer, Deus exige, que ela sempre dê o melhor para ele e ela não dá? A pessoa saber que tem que ser fiel nos dízimos, que o dízimo tem que ser a primícia da renda, e a pessoa não leva isso a sério. Você sabe o que é primícia da renda? Vou dizer o que é primícia da renda. Você vai receber o teu salário. Normalmente a gente faz assim. Vai se aproximando do dia do pagamento, a gente pega um papel e começa a listar o que tem que pagar. Olha, eu tenho que pagar isso. E a gente sempre coloca na prioridade, né? Primeiro lugar, meu aluguel. Quem mora de aluguel. Isso não é despejado. Segundo lugar, tanto para fazer compra. Luz, água, prestação do comércio, colégio de filho, isso você vai fazer na lista. Então, Deus está dizendo, o dízimo tem que ser o primeiro da lista. Você colocar lá em cima, primeiro lugar, vou receber o salário. Qual é a primeira coisa que eu tenho que separar quando eu receber? O dízimo do Senhor. Isso é uma determinação de Deus. Pastor, qual é a diferença? Se eu, antes de tirar o dízimo, eu pagar meu aluguel, eu não vou tirar do mesmo jeito? Irmãos, Deus determinou, tem que ser as primícias. Antes de você gastar com qualquer outra coisa, você separa aquilo que é de Deus. Diga graças a Deus por isso. Você sabe o que é uma pessoa saber que tem que perdoar e não perdoar? Olha, quem procede dessa maneira vai sempre viver uma vida amargurada, vai sempre andar angustiado, vai sempre andar destilando veneno contra alguém. Pode ver. Quem vive dessa maneira está sempre assim, de mau humor, de baixo astral, está sempre destilando veneno contra alguém, está sempre falando mal de um, está sempre falando mal de outro, está sempre colocando a culpa em alguém dos seus erros, das suas falhas. Então, a pessoa conhece a verdade, só que não pratica. A pessoa conhece a verdade e não pratica. Por isso ela vive derrotada, por isso ela vive angustiada, por isso ela vive insegura, por isso ela vive amargurada, por isso ela vive nervosa, por isso ela tem depressão, por isso ela tem síndrome do pânico. E vou dizer para vocês, irmão, nessa noite, uma pessoa que é verdadeiramente cortada pela graça de Deus,
ela tem que ser um ouvinte ativo. Ela ouve e ela pratica. Ela ouve e ela pratica. O que Tiago diz aqui? Abra a tua Bíblia na Epístola de Tiago. Tiago, o irmão de Jesus na carne. Capítulo 1, versículo 25. Presta atenção no que Tiago diz. Ele diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que? Realizar. Então, nós temos que ser o quê? Ouvintes não negligentes aqui. Ou seja, quando você ouvir a voz de Deus, você não pode negligenciar aquilo que Deus está falando contigo. O Espírito Santo está dizendo aqui que você que é de Deus, eu que sou de Deus, nós que somos de Deus, temos que ser operosos praticantes. Está aqui. Está na tua Bíblia isso? Ou só na minha? Na minha está num português claro, como está aqui na minha. E olha o que é que isso representa. Se você for um operoso praticante, Deus está dizendo, você será bem-aventurado no que realizar, bem-sucedido, você será feliz, você será vitorioso. É por isso, irmãos, que em todos os cultos da nossa igreja, eu exorto a igreja a ouvir a voz de Deus e praticar a voz de Deus. Às vezes parece até que eu me torno chato, né? Porque às vezes eu vou nas minúcias, nas coisas mais simples, não deixar de congregar, fidelidade nos dízimos, fidelidade nas ofertas, você ser uma pessoa perdoadora, uma pessoa misericordiosa, você viver uma vida de agiarmo, uma vida de santidade, né? Porque eu sei dos benefícios disso aqui. Aqui em Mateus, olha, venha comigo lá em Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Jesus disse assim: todo aquele, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É por isso que eu sempre bato nessa tecla, de que você tem que ouvir e praticar. Se você ouve a palavra e você pratica, você está construindo a tua casa. A casa é a vida, sobre a rocha. Olha, se vierem chuvas, se os rios transbordarem, se os ventos soprarem e derem com ímpeto essa chuva, essas águas que transbordam, esses ventos que sopram, são os problemas da vida. Quando os problemas da vida vierem, não vão abalar a tua casa. A tua vida vai permanecer tranquila. O teu casamento vai permanecer tranquilo. A tua vida profissional vai permanecer tranquila. A tua empresa não vai sofrer consequência, porque Deus vai proteger. Deus vai proteger. Quantos que estão dentro das igrejas e a casa já desabou? Olha, como é que pode? E o pior é que o povo ímpio lá fora, que não conhece isso, diz assim: o que adianta estar na igreja aí? Olha a vida dele. Olha, passando necessidade. Olha, a empresa dele faliu, botou uma empresa, foi à falência. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Não, não é Deus. É que aquela pessoa não foi um ouvinte praticante. Ela não praticou o que ela ouviu. Então ela construiu a casa sobre areia. Não tinha sustentação. Não tinha alicerce. Não fez uma boa fundação. Aí quando vem os problemas vencem. E as pessoas são derrotadas. Bom, quem ouve e não pratica, quem são? Quem é que normalmente ouve e não pratica? Os filhos do diabo. Mas irmãos, há muitos filhos de Deus lá fora
E alguns que estão aqui dentro da nossa igreja também, que ouvem e não praticam. Os filhos do diabo, isso é uma constante. Isso é uma unanimidade. Mas, irmão Geraldo, há muitos filhos de Deus que ouvem e não praticam. Sabe por quê? Olha, lá fora eu até entendo. Porque lá fora, normalmente, o povo de Deus é ensinado a fazer jejum, a participar de vigília, a participar de ciclo de oração. Eles são ensinados a ungir a cabeça com óleo, a fazer corrente, a não usar calça comprida a mulher, a não ir a uma praia, a não ter televisão dentro de casa, a não ouvir uma música popular brasileira. Mas não são ensinados a praticar a palavra. Eles acham que fazer isso é praticar a palavra, é obedecer a Deus. Não, isso é obedecer a doutrinas de homens. Doutrinas de homens. Por isso há muitos filhos de Deus que mesmo sendo de Deus ouvem e não praticam, porque são ensinados errados, né? Vamos lá no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 8, versículo 34. Provérbios, capítulo 8, versículo 34. Olha o que Deus diz aqui agora. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Quem é o homem que dá ouvidos a Deus? Aquele que ouve e pratica. Às vezes a pessoa, irmãos, deixa de dar ouvidos a Deus por causa da tradição da sua denominação. Tem gente que diz assim, não é verdade, eu estou vendo aqui, o irmão está mostrando que está tudo na Bíblia, mas é que a tradição da minha denominação não aceita isto. Quer dizer, a pessoa deixa de dar ouvidos a Deus por causa da tradição da sua denominação. Às vezes deixa de dar ouvidos a Deus por causa de um cargo que ocupa. Hoje de manhã nós estávamos no café da manhã, um irmão falando ali comigo, ele disse, pastor, impressionante. Tem uma pessoa lá que eu mostro a verdade, empresto CD, e ele não se dobra, mas é porque ele tem um cargo na igreja. Na igreja que ele congrega, ele tem um cargo, deve receber algum dinheiro. Então, por causa daquele algum dinheiro que ele recebe, ele não dá ouvidos à verdade. Ele troca a verdade de Deus por uma mixaria de um salário qualquer. Isso é que é terrível, né? Às vezes deixa de dar ouvidos a Deus por causa das amizades. Não, mas se eu der ouvido a essa verdade, eu vou ter que sair daqui de onde eu estou. E aqui eu tenho tantos amigos. Eu estou tão acostumado com as pessoas. Eu já tenho o meu grupinho de amigos. Não, eu prefiro ficar aqui. Troca a verdade de Deus por amizades. Então, quem procede assim é infeliz, não é bem-aventurado. Salmo 85, versículo 8. Olha só. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Então, quando você vê, né, as pessoas dando ouvidos a Deus, olha, as pessoas jamais vão cair em insensatez. Se você dá ouvidos a Deus, você jamais vai cair em insensatez. Essas coisas insensatas que você vê aí todos os dias, todas as horas, o povo de Deus fazendo lá fora, é porque essas pessoas nunca ouviram a voz de Deus. Nunca ouviram. Enquanto eu não ouvi essa voz de Deus, enquanto eu não ouvi essa voz da verdade, quantas coisas insensatas eu fazia. Você acha que se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu teria pelo menos passado na porta, na calçada de uma igreja católica? Nunca. Mas eu fui coroinha. Eu era apaixonado por aquilo ali. Eu acordava jovem, com 12 anos, 13 anos, 14 anos. Eu acordava de madrugada, 5 horas da manhã, para ajudar a missa das 5h30. 5h30 já tinha missa. Eu botava aquela batina de padre, sabe? Negócio de coroinha. E balançava aquele badalo lá que sai um incenso. Blá, 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 dava uma cinetadazinha. Preparava vinho para o padre beber. Viu? Era devoto de Maria. Era um idólatra de carteirinha e tudo. Você acha que se eu tivesse ouvido a voz de Deus, eu passaria, pelo menos na rua, onde tem uma universal do reino do diabo?
Nunca. No entanto, eu fui lá de dentro. No entanto, eu fui um dos cabeças dessa seita. Fazia coisas insensatas, me lambuzava com óleo, jogava água que dizia que estava ungida, até sobre os meus cachorros. Você vê, isso é uma insensatez. Irmãos, Deus não quer o seu povo fazendo coisas insensatas. Vocês têm visto aqui, eu tenho passado o trailer desse DVD, O Mistério da Iniquidade que Opera. Vocês têm visto quantas coisas insensatas? Vocês têm visto? Gente pulando, gente rodopiando, gente marchando, crianças de 13, 14 anos bufando, fazendo careta, dizendo que estão possuídas pelo Espírito Santo. Coisas absurdas. Ana Paula Valadão andando, você vai ver no DVD, ali é bem rapidinho que passou. Em cima de um altar, não sei se é altar, não sei se é picadeiro. Imitando o leão. Andando de quatro, imitando o leão. Dizendo, eu estou possuída pela unção do leão de Judá. Possuída pela unção do leão de Judá. Coisas insensatas. Deus não quer o seu povo fazendo isto. Você pensa que Deus quer as pessoas carregando saquinho de sal grosso, arruda, enxofre, passando em cima de um tapete de sal, jogando pedra numa muralha de isopor? É muita cara de pau, não é? O cara manda fazer uma muralha de isopor, pinta o isopor, aí fica enganando as pessoas durante 12 semanas, e diz, na 12ª é a tua vitória. Assim como Deus derrubou as muralhas de Jericó, Ele vai derrubar a muralha da tua vida, Ele vai curar o câncer, Ele vai libertar o teu marido, Ele vai fazer... Aí na 12ª semana, cada um pega uma pedra e está sobre o picadeiro. Eu não chamo de altar, que é muito... Bom, pode ser o altar de Baal. Aí está lá. E as pessoas começam a jogar pedra na muralha. Aí isopor começa a quebrar. E o sujeito, está vendo? Chegou a tua vitória. Deus te deu a vitória. E as pessoas gritando freneticamente amém. Deus não quer isso. Eu quero terminar no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Versículo 9 em diante. Isso aqui foi com o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus tirou o povo dele do Egito, e Deus estava guiando o povo em direção a Canaã, a terra prometida. Só que em Canaã haviam as nações pagãs que estavam habitando na terra. Olha a preocupação de Deus. Vamos ler do versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico. Não é o Mr. M. Quando fala nem mágico, é quem faz sinais e prodígios por um poder qualquer, que não seja de Deus, né? Nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Veja, quantas coisas abomináveis, quantas formas abomináveis de culto os filhos do diabo já praticavam nesse tempo aqui, ó. E naquele tempo, as massas populares, as multidões, elas corriam para essas práticas. Deus alertou o seu povo a não fazer o mesmo. Está aqui. Hoje essa lista aqui aumentou. Hoje, se a Bíblia fosse escrita ainda hoje, Deus acrescentaria: nem quem use nardo ungido, nem quem creia em sal grosso, em arruda, em saquinho
com suco de uva, que diz que é o sangue do cordeiro, nem quem acredita em fogueira santa, em corrente de libertação, em culto para quebrar maldição, nem quem acredita em procissão, em novena, em romaria, em velas acesas para as almas. A lista ia aumentar. A lista ia aumentar. E assim como naquela época, as massas populares corriam para essas práticas abomináveis, não é diferente hoje. Aonde se pratica essas coisas, está sempre assim, ó. Há sempre multidões, sempre multidões, sempre multidões. O que diz aqui o versículo 13 e 14? Vamos ler para a gente encerrar a mensagem. Vamos ler outra vez, versículo 13 e 14. Perfeitos serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Aleluia. Olha, Deus não permite que você pratique essas coisas. Deus não quer o seu povo fazendo coisas insensatas. Deus não quer isso, irmãos. Deus quer o seu povo prestando a Ele o culto racional. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia.